Geralmente, quando alguém cai na água nos filmes, as pessoas que estão na tripulação gritam: "Homem ao mar". Mas dessa vez essa frase não foi usada, porque sim, tem um homem no mar, mas ele não caiu, não foi um acidente. Trata-se então de um transgressor cujo pecado causou grandes tempestades e trovões. Trata-se apenas de mais um culpado que acabou lançado no mar da ira de Deus. Ira esta que ele provocou, ira esta que ele mereceu, ira esta que ele mesmo está tentando apaziguar aqui. Porém, esse homem se afoga lentamente naquele imenso oceano. Jonas se debate no mar sem qualquer esperança, e ele sabe que é o fim da linha, ele sabe que resta para ele alguns últimos suspiros. E aqui jaz um homem cuja desobediência o levou ao mais profundo abismo. Aqui jaz um homem cuja fuga de sua missão o abandonou sem sorte nos braços da morte. A narrativa terminaria desse jeito se Deus não tivesse intervindo nessa história e enviado um grande peixe para engolir Jonas. E como nós ouvimos aqui na pregação do Ronaldo, esse grande peixe não é de forma alguma uma punição para Jonas. Esse grande peixe não é de forma alguma uma manifestação do juízo de Deus. Muito pelo contrário. Esse grande peixe é uma manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Esse peixe é a salvação de Jonas. Porque se o peixe não engole Jonas, Jonas morre afogado. É isso que aconteceria, né? Irmãos, essa é a situação do texto de hoje. A estadia de Jonas dentro do grande peixe. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Assim diz a palavra do Senhor. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da sua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até o fundamento dos montes. A terra me aprisionou para sempre com suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. E aqui vem a grande aprendizagem de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. E aí o versículo 10 vai dizer: o Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Irmãos, Jonas então
está, como nós vimos, no ventre desse grande peixe, onde ele passaria aqui pelo menos 3 dias e 3 noites. E talvez uma frase que transmita bem a decadência de Jonas aqui é aquela frase que nós estamos acostumados a ouvir: um abismo chama outro abismo. Se pelo menos na imaginação humana, Deus está no lugar mais alto, no céu, então a lógica de Jonas para fugir de Deus estava em descer o mais baixo possível. Em primeiro lugar, se nós lermos capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Jonas fugiu para Jope. E de Jope ele desce e embarca num navio para Tarsis. Ele vai descendo cada vez mais. Durante a viagem ele desce ao porão do navio. Depois ele é lançado ao mar. E agora, engolido por um peixe, ele está nas profundezas do oceano. Ele está aprisionado no ventre desse grande peixe. E sim, nós imaginamos que seja uma experiência estranha, humilhante, melequenta talvez. Na verdade, o próprio Jonas ele vai fazer uma descrição muito vívida aqui do que está acontecendo. Do ponto de vista emocional, ele está profundamente angustiado. Do ponto de vista geográfico, ele está completamente perdido. Ele nem sabe onde ele está. Nas profundezas do mar, que eu não sei se você sabe, que podem chegar a quilômetros de profundidade. Ele está submerso no que ele chama de coração dos mares, entre ondas, correntes, torrentes. E segundo o próprio Jonas, ele vai dizer que ele está afundado até o fundamento dos montes, que ele está rodeado pelo abismo. Ele descreve uma situação que as algas se enrolaram na cabeça dele, que as águas o cercaram até a alma e que a vida dele já estava desfalecendo. E só para você ter uma ideia do quanto Jonas ele decaiu nesse processo todo, ele usa uma palavra chamada Sheol. E essa palavra, no imaginário judaico, significava o lugar dos mortos. É como se Jonas aqui tivesse morrido. Ele não morreu, mas é como se ele tivesse morrido. No imaginário judaico, o Sheol, ele era um lugar para onde iam as almas das pessoas que já morreram. E muitos pensavam no Sheol como um lugar embaixo da terra ou nos lugares mais profundos do oceano. Era comumente descrito por muitos como que um lugar que tinha grandes portas e que eram fechadas com grandes ferrolhos, para que as almas dos mortos permanecessem ali. Esse era o imaginário judaico a respeito desse lugar chamado Sheol. E talvez seja por isso, por causa desse imaginário das portas, dos ferrolhos, que Jonas ele vai dizer que ele estava aprisionado na terra para sempre com as suas trancas. É como se Jonas ele já tivesse dando o veredito de que ele morreria nessa situação. Ou como se ele simplesmente acreditasse que não havia mais salvação para ele ali. O peixe apenas seria um prolongamento da sua vida. Pouco tempo. Enfim. Porém, irmãos, todas essas coisas que Jonas falou, o que mais me chama a atenção é que ele diz que ele foi expulso da presença do Senhor e separado do santo templo do Senhor. Parece muito a separação de Adão no Éden, né? Adão, dentre tantos prejuízos que Deus anuncia ali à serpente, à mulher, ao homem, o maior deles sempre é a separação de Deus. E Jonas, ele usa palavras semelhantes. É como se nós estivéssemos vendo Adão sendo expulso do jardim novamente. Mas agora é Jonas, é um descendente de Adão. A história se repetindo, né? E, irmãos, por mais que aquele cenário fosse péssimo, de fato, a pior coisa
era estar distante do Senhor e da sua presença, da qual Jonas tinha tentado fugir. Jonas sente que ele está na pior condição possível, distante de Deus, no mais profundo abismo, prestes a morrer e ser definitivamente aprisionado no Sheol. Mas a verdade é que Jonas precisou perder absolutamente tudo o que ele tinha para ele perceber o que realmente tinha valor. E eu quero dizer para você que talvez nunca chegou, ou que talvez já chegou, já saiu, ou que talvez está. Qual que é a vantagem de chegar no fundo do poço? A única vantagem de você chegar no fundo do poço é que você só tem uma direção para olhar. É para cima. Nos episódios da vida de Jonas, ele só foi descendo, como a gente viu. Mas agora ele chegou numa situação que só tem uma direção para ele olhar. É só olhar para cima, porque não tem mais nada embaixo. Ele já está no mais baixo possível, quase no Sheol, quase no lugar dos mortos. E aí é onde ele diz: eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. E um pouco mais do que isso, ele lembrou que o Deus do qual ele estava tentando fugir é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça e é um Deus de compaixão. Espera aí, eu estou me enfiando num buraco cada vez pior, mas eu estou fugindo de um Deus que é gracioso. Eu estou fugindo de um Deus que ele é misericordioso. O que eu estou fazendo? Então ele não somente lembra do Senhor, mas ele lembra da misericórdia do Senhor. Ele lembra de quem o Senhor é. E, gente, não existe nada melhor nos nossos momentos, nos nossos piores momentos, do que nós lembrarmos de quem o Senhor é, de onde Ele nos tirou. De que nós nos lembrarmos que Ele é perdoador e que pecado confessado é pecado apagado. De nós nos lembrarmos que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra jamais. Os pecados confessados. Jonas se lembra de que esse Deus, ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste um coração contrito. E aí então o que Jonas faz? Aquele Jonas que até agora estava se recusando a clamar o seu Deus, ele começa a orar. Dentro do ventre do peixe, ele começa a clamar ao Senhor. Com gritos de socorro, ele se humilha, pedindo a misericórdia e o livramento do Senhor. Ele não tem outra saída. Ele não tem outra chance. Ele só tem uma direção para olhar. A única luz no final do túnel é para cima. É só o Senhor que poderia tirar ele dali. Então ele começa a orar. E é interessante que nessa época, na mentalidade judaica, eles acreditavam que Deus morava no templo, atrás das cortinas, no lugar santíssimo. Então a ideia de você estar tão distante assim e orar, para o judeu era uma coisa estranha. Para o judeu, a ideia de orar estava relacionada ao templo, estava relacionada à religião deles e tudo mais. Só que Jonas não tem nenhuma chance de ir ao templo. E o que ele faz? Ele começa a orar ali mesmo. Ele não tinha sinal de Wi-Fi ali, gente. Ele está numa situação de completa desconexão do mundo. O Spotify não estava pegando ali nada. É só ele dentro de um peixe, todo sujo, humilhado. Será que se eu clamar daqui, será que se eu orar daqui, o Senhor vai me ouvir lá do santo templo dele? Eu fui expulso da presença dele, eu fugi da presença dele. Será que ele vai me ouvir? Jonas ora.
Aliás, esse capítulo 2 de Jonas, ele é o registro da oração que Jonas fez dentro do ventre do grande peixe. Jonas aqui, ele compôs um salmo de livramento. E se você estudar os salmos de livramento, você vai ver que esse salmo composto por Jonas, no meio do livro de Jonas, ele tem a mesma estrutura de um salmo de livramento. O profeta, então, ele coloca toda a sua confiança no Senhor. E ele mesmo começa a descrever o Senhor que o resgatou do grande peixe e do que parecia para ele o lugar dos mortos. Ele começa a descrever o que o Senhor fez na vida dele naquele momento. Obviamente que Jonas, ele orou no peixe, mas a composição do salmo ele fez depois, é lógico, né? Fora do peixe. Olha só, o Senhor ouviu e respondeu a oração de Jonas. É a primeira coisa que a gente encontra aqui no texto, versículo 2. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Lembra que eu falei, o imaginário judaico? Não, Deus não vai ouvir tão longe. Deus ouviu. Deus estava atento às palavras de Jonas. Deus ouviu. Em segundo lugar, Deus não somente ouviu e respondeu, mas ele também humilhou Jonas. Versículos 3 a 6. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Como poderei ver o seu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu afundei até os fundamentos dos montes. E a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Então, em primeiro lugar, o Senhor, ele ouve e responde a oração do Jonas. Em segundo lugar, o Senhor humilha Jonas completamente. Jonas entendeu que quem está fazendo isso com ele é Deus. E aqui a gente percebe que muitas vezes, quando a gente está cercado de situações ruins, o Senhor está nos humilhando. Mas não para nos destruir, porque nós somos povo dele. Quando o Senhor nos cerca de tribulações, o que ele está fazendo? Ele está nos humilhando. Para quê? Para nós clamarmos o nome dele. Para nós reconhecermos que nós não temos força nenhuma em nós mesmos. Para nós reconhecermos que nós não temos poder nenhum. O Senhor nos coloca diante de situações que são maiores do que a gente. E mesmo que a gente não fale para ninguém, a gente sabe que está tudo desmoronando. E a gente fica pensando, por que isso? Vou te dar um spoiler da aplicação, que vem mais para o final do sermão. Se você só ora quando vem tribulação, e o Senhor quer te tornar a semelhança do Cristo que ora, então o Senhor vai enviar tribulações para que você se torne uma pessoa de oração. Enfim, mais para frente a gente fala sobre isso. Então o Senhor humilha Jonas, só que depois de tudo o Senhor resgata Jonas. Versículos 6b e 7. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia. E olha que lindo, gente. Os paradigmas sendo quebrados na cabeça do Jonas, que achou que Deus só atendia com sinal de Wi-Fi. Olha só. Minha oração chegou a ti no teu santo templo.
Eu estava no mais profundo oceano, mas ele ouviu a minha oração. Ele ouviu a minha oração. Ele me resgatou. Ele me livrou a minha vida da sepultura. Olha as expressões que ele usa aqui. Deus tirou Jonas praticamente de dentro do Sheol. Por isso que tem uma música que canta aí, não há ferrolhos nem portas. A música é horrível, mas é verdade. Esse ponto é verdade. Nenhum ferrolho, nenhuma porta pode aprisionar uma pessoa que o Senhor decidir libertar. E aqui Jonas ele aprende duas lições com essa situação. A primeira lição está no versículo 8. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Irmãos, Jonas entendeu que só há um Deus verdadeiro e misericordioso. E que todos os que servem falsos deuses, então, ficam sem essa misericórdia. Afastam de si a misericórdia. Porque não há misericórdia nos outros deuses. Na verdade, nos outros deuses não há nem vida. Eles são falsos deuses. A compaixão só pode ser encontrada nesse Deus. Então, a primeira conclusão de Jonas com essa experiência foi: idolatria não faz sentido. Só faz sentido servir a um Deus que tem nas suas mãos um oceano de graça. E a segunda lição, versículo 9, parte B. A salvação pertence ao Senhor. Ele reconheceu que não estava nas mãos dele o poder, nem a capacidade de controlar a ira, nem a graça, nem a misericórdia, nem a compaixão de Deus. É claro, a gente ainda vai perceber que Jonas vai ter alguns episódios com a cabeça dura ainda, mas o tratamento do Senhor na vida dele, ele começa a entender que não é ele que administra a natureza de Deus, que não é ele quem administra a misericórdia, a graça, a compaixão e a ira de Deus. Dizer que a salvação pertence ao Senhor significa reconhecer que o Senhor se ira contra quem Ele quer, que o Senhor dispensa a graça para quem Ele quer, que o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer e que o Senhor salva quem Ele quer. Se o Senhor quiser salvar Jonas, Ele manda o peixe. Mas se Ele não quiser salvar Jonas, Ele não manda o peixe. Jonas morre afogado. Se o Senhor quiser salvar os assírios, aquela geração dos ninivitas, Ele salva, porque Ele é o Senhor, a salvação é dEle. Quem é Jonas para dizer, Senhor, esse povo não? Quem somos nós para olhar para pessoas e falar, Senhor, o Senhor vai salvar essa pessoa? O Senhor vai salvar esse povo? A salvação pertence ao Senhor. Por fim, como Jonas viveria agora diante desse Deus verdadeiro, justo e misericordioso? A resposta é em constante devoção e adoração. Versículo 9, parte A, ele diz: Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. Ele está falando aqui de atos de gratidão e adoração. Jonas, ele começa a louvar a glória da graça de Deus, e Jonas começa a louvar a glória da justiça de Deus, porque ele entendeu que isso não pertence a ele, pertence a Deus. Anteriormente, nós já vimos que Jonas tinha dito que ele era um hebreu adorador do Deus do céu. Ele inverteu a ordem, lembra? Quem estava no outro sermão? Mas agora ele está dizendo que ele é um adorador do céu, do Senhor, né? Do Senhor do céu. A sua identidade está sofrendo uma mudança aqui. O principal não é ser hebreu, o principal não é ser judeu, o principal é ser um adorador do Senhor. O Senhor está restaurando a identidade de Jonas aqui.
E aqui eu quero trazer algumas breves aplicações desse texto, algumas lições. A primeira, não subestime o poder destrutivo do pecado. Não subestime o poder destrutivo do pecado. Não ignore o quão rapidamente o pecado é capaz de desestabilizar a nossa vida e nos levar para o fundo do poço. Ele pode destruir, da noite para o dia, o seu casamento. O pecado pode, da noite para o dia, destruir a sua família. O pecado pode, da noite para o dia, destruir sua carreira, suas finanças, seu ministério. O pecado pode colocar tudo a perder. Um pouco de pecado, um pouco de fermento, um pouco daquilo que Deus não intencionou para nós, daquilo que não é a vontade de Deus. Um pouco de pecado é capaz de destruir e nos levar para o fundo do poço, assim como foi Jonas. Jonas despencou de profeta do Senhor na terra para comida de peixe nas profundezas do mar, em pouquíssimo tempo. Irmãos, nós sabemos que para construir alguma coisa é necessário empenhar muito tempo, trabalho, recursos. Mas para destruir, basta um momento de tolice. Basta um momento de prazer. Basta um pouquinho de busca daquilo que o Senhor não quer nos dar. Daquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Para construir alguma coisa é necessário tempo, recursos, dedicação. Para destruir, é só se entregar à tolice. É só não dizer não ao pecado. É só fugir de Deus. E lembre-se, a agenda de Deus não é fazer a nossa vida dar certo aos nossos olhos. Essa é a nossa agenda, especialmente a agenda desse mundo materialista. Eu preciso até o ano tal conquistar isso, eu preciso até o ano tal conquistar aquilo e até o ano tal ter isso. E a gente não percebe que a gente está vivendo pelos motivos errados. Porque prosperidade segundo o Evangelho não é ter, prosperidade segundo o Evangelho é ser. A maior prova disso é que quando Jesus disse as bem-aventuranças no começo do Sermão do Monte, ele não diz bem-aventurado é o que tem isso, o que tem aquilo. Ele diz bem-aventurado é o que é. Riqueza verdadeira é o que você se torna em Cristo. Riqueza verdadeira é transformação de caráter. Riqueza verdadeira é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Riqueza verdadeira é ser discípulo de Jesus. Isso é riqueza. E isso ninguém pode tirar de nós. O teu carro pode capotar na vala. Você pode perder a casa porque não conseguiu pagar. Qualquer coisa deste mundo pode ir embora. Mas a obra que Deus começa nas nossas vidas, Ele vai terminar. E ninguém tira isso de nós. Mas nesse ponto eu fico pensando, mas por que a gente investe tanto para ter o corpo em forma, para conquistar as coisas que nós queremos, mas a gente não aplica a mesma disciplina para nos desenvolvermos espiritualmente? Por que a gente desperdiça tantas oportunidades de estudo bíblico, de oração, de estarmos juntos, de culto? Sabe? Isso é desperdício de crescimento. Isso é porque há alguma coisa mais importante do que se tornar um discípulo de Jesus, do que ser um discípulo de Jesus. Irmãos, Deus não nos chamou para ter, Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para transformar o nosso caráter e a nossa luz resplandecer neste mundo. A agenda de Deus não é fazer a nossa vida dar certo. Se Ele considerar necessário tirar tudo que você tem, da noite para o dia, para você ser quem Ele quer que você seja, Ele não vai hesitar em fazer isso. E às vezes a gente pensa que quando a gente perde tudo, é porque a nossa vida deu errado. Não. Quando a gente perde tudo,
É porque o Senhor está tentando é ótimo, né? Ele está fazendo a nossa vida dar certo nos termos dele. Porque o que a gente chama de a vida dar certo, na ótica de Deus, é dar errado. Olha o exemplo de João Batista, perdeu a cabeça porque pregou a justiça. Com 30 anos, nossa, tinha uma vida toda pela frente. No reino de Deus, ele é considerado, segundo a palavra do próprio Jesus, o maior homem nascido de mulher, segundo ele. Não houve igual João Batista, disse Jesus. Mas o menor do reino do céu, Jesus, é maior do que ele. Entende, gente? Se Deus considerar necessário nos levar ao fundo do poço para nos resgatar de nós mesmos, Ele vai fazer. Como Ele fez com Jonas. O desígnio do Senhor permanecerá. Não adianta fugir, não adianta ir para um lado e para o outro, não adianta fingir que não é com você e que a sua vida tem outro significado. Não adianta pensar que existem coisas mais importantes do que ser quem Ele quer que você seja. Não adianta. Pastor Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz que a gente não percebe que Jesus é tudo que a gente precisa enquanto Jesus não for tudo que a gente tem. Então, às vezes, a gente precisa perder tudo e começar de novo. É o que está acontecendo com Jonas aqui. Então, em primeiro lugar, qual que é a primeira aplicação? Não subestime o poder destrutivo do pecado. O Senhor pode te entregar os seus pecados e fazer você escalar ao mais profundo do fundo do poço que você imaginar para poder te resgatar dessa situação. Segundo lugar, ore ao Senhor no dia da angústia. Sabe qual é o erro que a gente comete no dia da aflição? É que nós falamos das nossas angústias para os nossos amigos, para os nossos familiares. Está errado? Não. Na verdade, isso é bom, que você tenha alguém com quem conversar. É bom a gente pedir ajuda. Mas sabe qual é o erro que a gente comete? É a gente falar com várias pessoas e não falar com Deus a respeito das nossas angústias. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e rasgou o seu coração e falou: Senhor, está acontecendo isso, isso, isso e isso na minha vida. Eu me sinto no fundo do peixe. Jonas disse: eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. No ventre do Sheol eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. Irmãos, mesmo quando parece que não, mas o Senhor ouve as nossas orações e Ele responde. Tudo bem que Ele não responde da forma que a gente quer, mas Ele responde. O Salmo 46:1 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente no dia da angústia. Não se esqueça do Senhor no dia da angústia. Não se esqueça do Senhor no dia da angústia. Isaías 59:1 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. E nós também precisamos aprender a esperar pacientemente enquanto nós oramos ao Senhor. Jonas estava clamando ao Senhor dentro do peixe, mas ele ainda ficou 3 dias e 3 noites lá. Deus não opera no nosso tempo. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Irmãos, Deus não vem na velocidade do Uber ou do pedido do iFood. O problema é que a gente está numa realidade onde tudo é muito prático, tudo é muito rápido. Se você chamar um carro, em 2 minutos ele está na sua casa para você ir para onde você quiser. Se você pedir uma comida, em 15 minutos, 20, está chegando na porta da sua casa. Mas Deus não vem na velocidade do delivery.
Deus não vem na velocidade do carro que a gente chama para se transportar de um lugar para o outro. Nós estamos numa sociedade imediatista, mas Deus não está preocupado em fazer as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. Ele tem o tempo dele, e o tempo dele é melhor do que o nosso. Porque ele conhece tudo, ele conhece o amanhã, ele conhece o fim da história, ele vê a história de fora, do fim para trás. E nós desconhecemos muitas coisas. No dia da angústia e da aflição, busque ao Senhor. Tem um texto que diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, qual a segunda aplicação? Ore ao Senhor no dia da angústia. Terceiro, não ore ao Senhor somente no dia da angústia. Jonas resistiu a orar ao Senhor quando o capitão do navio e os marinheiros pediram que ele o fizesse. Porém, no mais profundo abismo, ele orou. Você não precisa chegar no fundo do poço para começar a orar. Quem ora ao Senhor somente quando está na pior, além de ser egoísta, porque está tratando Deus como gênio da lâmpada mágica, sofre mais. Sofre mais. Por quê? Porque Deus está santificando o seu povo. Deus está nos fazendo cada vez mais semelhantes a Cristo. E Ele vai completar essa obra. A questão é, se você só ora em situações extremas, Deus vai te colocar em situações extremas para você orar. E não adianta fazer na hora que vier a tribulação, falar, nossa, Senhor. Aí você pensa que o problema é a situação extrema, mas não, o problema é a nossa falta de oração. O que você chama de problema, Deus chama de solução. Porque eu aprendi que, enquanto o Senhor não muda a situação que está diante de mim, Ele está me mudando diante da situação. Isso é confiar no Senhor. Naquele que disse, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de bem e não de mal, de fazê-los prosperar, mas não nos termos de vocês. Porque esse texto do bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, ele também era verdade para aqueles cristãos que morreram comidos por leões nas arenas no primeiro século. Esse texto também era verdade sobre eles. A prosperidade de Deus para eles foi morrer comido por leões. A gente nunca vai entender isso. Deus vai santificar o povo dele. Ele vai completar a obra. Não espera você chegar lá no fundo do peixe para começar a orar. Não espera as algas enrolar a sua cabeça. Não espera você estar no fundo do oceano. Não espera você estar cercado de problemas para começar a orar. Ora antes do dia da angústia. E quem ora antes desenvolve relacionamento com Deus. Quem ora só no dia da angústia, na verdade, não tem prazer no Senhor. Tem prazer em usar o Senhor como um meio para resolver a vida. Aí Deus não é um fim, Ele é um meio. Ele é algo que a gente usa para conquistar o que a gente verdadeiramente quer e é mais importante do que Ele. Então, a gente precisa orar também, antes da angústia chegar. Irmãos, que a nossa oração, que a oração seja a nossa prática de todos os dias. Que Deus seja o nosso amigo de todos os dias, todas as horas e lugares. Nenhum lugar é longe demais para dirigir uma oração ao Senhor do céu. Onde você estiver, lembre-se, Deus sempre estará a uma oração de distância, pronto para ouvir e atender os seus filhos. Quarto, falsos deuses não são dignos de confiança. Trago essa aplicação baseada na descoberta de Jonas, no versículo 8. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Não basta você ter uma fé enorme. Porque se essa suposta fé enorme for depositada no lugar errado, na pessoa errada, num falso Deus, não vai acontecer nada.
Uma outra frase antiga do pastor Tim Keller diz assim: uma fé forte num galho fraco é fatalmente inferior a uma fé fraca num galho forte. É o objeto da tua fé que te salva, e não a força. Não é a força da tua fé, é o objeto. Se Jonas tivesse uma fé enorme, mas ele depositasse em nenhum dos falsos deuses dos marinheiros, não tinha acontecido nada. Não, mas Jonas tem muita fé. Não, mas está depositada no objeto errado, na pessoa errada. Agora, digamos que a fé de Jonas tinha o tamanho de um grão de mostarda, mas aquela gota de fé depositada no Deus Todo-Poderoso. Aí a salvação. Aí a mudança de fato. Então não é como as pessoas dizem hoje, né? Cada pessoa tem o seu Deus. Nós estamos servindo o mesmo Deus no final das contas. Não, não estamos. Há apenas um Deus vivo e verdadeiro. Há apenas um Deus que se ira profundamente. E apenas um que tem misericórdia. Porque os outros são pau e pedra. Os outros não ficam irados. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Então, aqueles que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Porque você já viu o pau ter misericórdia de alguém? Você já viu o ferro ter misericórdia de alguém? A pedra? Não. Servir a um falso Deus é abrir mão da misericórdia. Quem tem um oceano de graça é só um Deus. Último, ou é o penúltimo? É o penúltimo. Quinto, não temos o poder de controlar ou manipular Deus. A salvação pertence ao Senhor. Ele dá a quem quer, ele retém para quem ele quer, ele tem misericórdia de quem quer, ele endurece a quem quer. Há pessoas que nós queremos que Deus tenha misericórdia delas. Há pessoas que nós não queremos que Deus tenha compaixão delas. A história de Jonas mostra isso. Há pessoas que nós queremos que Deus exerça juízo contra elas. Olha o que aquela pessoa fez. Há pessoas para quem nós não queremos que Deus exerça juízo. Não, meu filho, não, Senhor. Há pessoas que desejam que Deus salve todas as pessoas. Mas nós não somos capazes de administrar a sua ira, a sua graça, a sua misericórdia. O nosso papel é apenas adorá-lo e glorificá-lo em todas as obras dele. Quando o Senhor condenar, nós glorificaremos a glória da justiça de Deus. E quando o Senhor tiver misericórdia, nós glorificaremos a graça de Deus. Nós daremos louvor à graça de Deus, porque a salvação pertence ao Senhor. Última aplicação. 6. Não há um abismo tão fundo do qual o poder e a graça de Deus não possa nos resgatar. Talvez você entrou aqui hoje sem esperança, sabe? Falando assim, olha, eu cheguei numa situação que não dá não. Para mim acabou aqui. Sheol, abre a porta que eu estou chegando. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa considerar hoje. No Novo Testamento, os escribas e fariseus chegaram em Jesus e disseram, Senhor, faz um sinal para que nós creiamos em Ti. Aí Jesus falou, eu não vou dar nenhum sinal para essa geração má e adúltera, a não ser o sinal de Jonas. E aí ele fala que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, assim como Jonas, nós já chegamos no fundo do poço.
ou se você conhece o Evangelho, você vai concordar comigo que nós nascemos no fundo do poço. Porque Efésios 2 vai dizer que nós nascemos mortos em delitos e pecados, aprisionados ao Sheol espiritual. Mas o que Jesus fez? Jesus se lançou no mais profundo abismo para nos resgatar da morte. E é interessante. Quem é que tem medo de morrer? Ninguém? Nossa, vocês estão crentes, hein? Quem é que tem medo do Sheol? Quem é que tem medo de bater as botas hoje e ser surpreendido pelo que vem depois? A morte não dá um sentimento meio estranho na gente, né? Jesus, ele fez uma afirmação muito interessante. Ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra que Jesus usa para inferno é Hades. E a palavra Hades é o equivalente grego do Novo Testamento para a palavra Sheol do Antigo. Jesus está... Parece que o que Jesus está dizendo aqui, parece que ele está zombando do Sheol, de fato, do lugar dos mortos. Porque ele está dizendo que as portas do Sheol não prevalecerão contra a igreja. O Sheol pode aprisionar quem for dentro das suas portas com os seus grandes ferrolhos. Mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a igreja de Deus, as portas do Sheol não prevalecerão, não vão conseguir segurar os salvos em Cristo Jesus no lugar dos mortos. Agora faz sentido, então, não há ferrolhos nem portas. Ele vai quebrar tudo, a porta do Sheol. Sabe o que Jesus está dizendo de outra forma? Que a morte não tem poder sobre aqueles que ele comprou. Nenhuma das pessoas que foi comprada pelo sangue de Jesus, nenhum membro da igreja invisível ficará aprisionado nas portas do Sheol, do Hades, do inferno. Não há ferrolhos nem portas capazes de resistir o poder de Deus. Por causa da obra de Cristo, nós fomos salvos do poder da morte. Por causa de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. A descida de Jonas o levou ao mais profundo abismo, mas a descida de Jesus nos tirou do mais profundo abismo. Você já ouviu falar da descida de Jesus? Qual que é a descida de Jonas? Jope, Tarsis, porão do navio, mar, ventre do peixe. E a descida de Jesus? Deus, esvaziamento, homem, servo, morte, cruz. Ele desceu. Mas a descida de Jesus não é. Jonas desceu por causa do pecado dele mesmo. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus desceu por causa dos nossos pecados. Ele é o Deus que se esvazia, se faz homem, na condição de homem se faz servo, na condição de servo morre, e morre o pior tipo de morte segundo o sistema do primeiro século, que é a morte de cruz. Jesus desce. Só que ao descer, ele vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E o que acontece então? Deus o exaltou com soberania. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jonas desceu pelo pecado dele e foi resgatado pela graça de Deus. Jesus desceu pelos nossos pecados e nos resgatou pela misericórdia de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós merecíamos morrer afogados no oceano da ira de Deus. Mas Deus enviou um peixe
que não nos permitiu morrer, que nos resgatou, que nos salvou, que nos tirou do mar da ira de Deus e nos devolveu à terra firme. O que nos resta é fazer o que Jonas faz. Ele tem as conclusões dele, e agora, não, peraí, vou colocar as coisas em ordem. Hebreu adorador? Não, adorador hebreu. Agora sim, agora as coisas estão em ordem. E se você está compreendendo essa mensagem que está sendo pregada, é isso que Deus faz em nós também. Ele reconstrói a nossa identidade a partir do Evangelho. O que ele fez com Jonas, ele faz conosco hoje. O Senhor está nos transformando de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. E nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar, sim, eu estou falando dessa palavra, nos esforçar. Não, pastor, mas é graça. A Bíblia ao mesmo tempo diz, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos a responsabilidade de nos esforçar para correr essa corrida todos os dias, para lutar contra a nossa carne. Deus está tirando Jonas de dentro do peixe, não para Jonas continuar vivendo no pecado. Na semana que vem, no próximo sermão, ele vai estar pregando em Nínive. O Senhor nos resgata para viver diferente. Jonas, antes do peixe, estava fugindo de Deus. Depois da salvação, depois do resgate de Deus, ele está vivendo para Deus como um adorador. E é isso que precisa acontecer com a gente. Quem era você antes do peixe aparecer? Quem é você depois que o peixe te resgatou? Senhor, obrigado pela descida do Filho de Deus. Não fosse o Senhor descer aqui por causa dos nossos pecados, nós estaríamos mortos e perdidos.